Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catecismo da Igreja Católica, hoje, parágrafos 86 e 87. O magistério da Igreja não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente a aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. O Catecismo da Igreja Católica hoje vem nos falar que o magistério da Igreja não está acima da palavra de Deus. Claro que não, mas sim a serviço dela. Nós sabemos que a nossa Igreja Católica tem uma tradição que segue de muitos anos, desde o princípio, e que continua até os dias de hoje. Mas só que a Igreja Católica, primeiramente, segue a palavra de Deus. A doutrina que a gente tem, primeiramente, foram de ensinamentos tirados da palavra de Deus. E outras coisas foram revelações do Espírito Santo. Não foi nada inventado. E é tanto que nós temos os nossos dogmas. Dogmas não são verdades inventadas, não, mas são verdades reveladas por Deus. E nós, como bons católicos, nós temos de crer, porque foi o Senhor que revelou, foi o Espírito Santo de Deus que revelou. E o Catecismo da Igreja Católica vem dizer mais: não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra. Olha só, como eu já havia dito, a nossa igreja, ela ensina aquilo que foi transmitido através do que Jesus deixou, através da palavra de Deus, e não algo diferente. Muitas das vezes, a gente pode até sentir meio que uma dúvida. Aqui, o Catecismo da Igreja Católica vem falar especificamente sobre os bispos, porque muitas das vezes a gente pode pensar de qual lado que nós vamos ficar, porque existem diversas opiniões, como a gente sabe. Mas só que nós temos de ver que quando a gente tiver algum tipo de dúvida, que a gente venha recorrer ao Catecismo da Igreja Católica e recorrer à Palavra de Deus. E sempre ficar do lado da verdade. E verdade essa que é o próprio Jesus. Então, quando nós tivermos dúvidas, que a gente possa buscar esses meios para a gente saber de qual lado ficar. E aqueles que são de Deus, eles vão transmitir essas pessoas, bispos, padres, pessoas que o Senhor escolheu. Essas pessoas têm de levar a palavra de Deus santamente, como o Catecismo vem dizer. Olha só, que ele diz: santamente aguarda e fielmente a expõe. A nossa igreja, ela é santa. A nossa igreja guarda santamente e expõe fielmente. Aqui vem falar especificamente sobre os bispos, mas também serve para nós leigos. Nós temos de ser fiéis. Quando a gente escuta a palavra de Deus, nós temos de transmitir fielmente, e não com mentiras, e não com hipocrisia. E aqui vem dizer mais: quem vos escuta, a mim escuta. Jesus disse isso aos seus apóstolos. E nós sabemos que os bispos são os sucessores dos apóstolos. E nós temos de ter esse respeito. Nós temos de respeitá-los. E nós temos de seguir. Claro, sempre vendo, sempre seguindo a palavra de Deus e o catecismo. Mas só que nós temos de ser obedientes também. O Senhor, Ele gosta, Ele ama almas que são obedientes, almas humildes. E aqui vem dizer: recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Olha só, nós temos de aceitar. Nós temos de aceitar com docilidade. É o Catecismo da Igreja Católica que está nos ensinando. E aqui vem dizer que os seus pastores lhe dão sobre diferentes formas, seja com palavras. Muitas das vezes, pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, que estão lá acima da gente, eles vão nos ensinar de diferentes formas, seja pela palavra ou seja até mesmo pelas ações. Porque nem sempre só a palavra vai demonstrar o que a pessoa é, o que aquela alma é, mas sempre os atos, as ações.
Então, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos transmitir essa verdade que foi revelada pelo Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.